Imagine a cena. A fome apertando, um cheiro irresistível de ensopado e a promessa de uma herança inestimável. Esaú, o caçador forte e visceral, entrega seu primogênito por um prato de lentilhas, um ato impulsivo cujas ondas de choque ecoam através dos tempos. Este vídeo explora a humanidade crua por trás da figura bíblica, desvendando como uma decisão momentânea forjou um destino de ressentimento e rivalidade. A narrativa visual envolverá paisagens áridas, o calor do fogo, o aroma pungente da comida e a angústia nos olhos de um homem traído. Veremos o porquê dessa troca desesperada, o como a decepção se manifestou e o quem se tornou Esaú após a perda. Uma história sobre escolhas, fome e o preço eterno da impulsividade, mostrando que até os mais fortes podem ser derrubados por um momento de fraqueza. Este projeto audiovisual mergulha profundamente em um dos episódios mais emblemáticos e, paradoxalmente, menos compreendidos das Escrituras Sagradas. A permuta do direito de primogenitura de Esaú por um simples prato de ensopado de lentilhas. Longe de ser apenas uma anedota religiosa, este evento encapsula dilemas humanos universais que ressoam poderosamente com as experiências contemporâneas. Quantas vezes nos encontramos diante de escolhas que parecem triviais no momento, mas que, retrospectivamente, moldam o curso de nossas vidas de maneiras imprevisíveis. A narrativa que apresentaremos busca desmistificar a figura de Esaú, não como um mero personagem bíblico, mas como um arquétipo do homem comum, sujeito às pressões do momento, às necessidades fisiológicas imediatas e à falibilidade inerente à condição humana. Nossa abordagem se distancia das interpretações teológicas tradicionais, focando na psicologia e na sociologia por trás do ato. O que leva um homem dotado de força física e de um status social privilegiado como primogênito a abdicar de um direito ancestral por uma satisfação efêmera? A resposta, acreditamos, reside na intersecção de fatores biológicos, emocionais e contextuais. A fome, em sua forma mais primitiva, não é apenas uma sensação física. É uma força avassaladora que pode obscurecer o raciocínio, distorcer a percepção de valor e impulsionar ações desesperadas. Ao explorarmos essa dinâmica, convidamos o espectador a refletir sobre suas próprias vulnerabilidades e as escolhas difíceis que a vida pode apresentar. O roteiro se propõe a reconstruir vividamente o cenário desse evento seminal. Não se trata apenas de contar uma história antiga, mas de torná-la palpável e relevante para o público de hoje. Através de uma cinematografia imersiva e de uma direção de arte detalhada, buscaremos evocar a aridez da paisagem onde Esaú e seu irmão Jacó viviam, o calor abrasador do sol que intensifica a sensação de exaustão e a pungência do aroma do ensopado que se torna o centro de todas as atenções. Cada elemento visual e sensorial será cuidadosamente orquestrado para amplificar a tensão dramática e a profundidade emocional da cena, permitindo que o público sinta a fome de Esaú, a tentação irresistível e o peso da decisão que estava prestes a tomar. Este vídeo não é um sermão nem um julgamento, é uma investigação humana. O objetivo é desvendar as complexidades por trás de uma escolha que, à primeira vista, pode parecer simplória ou até ridícula. Ao nos aprofundarmos nas motivações de Esaú, nas circunstâncias que o cercavam e nas consequências de seu ato, esperamos oferecer uma nova perspectiva sobre a importância da autodisciplina, da visão de longo prazo e do valor intrínseco das promessas e dos legados. Queremos que o público saia com uma compreensão mais profunda, não apenas da história de Esaú, mas também das próprias lutas internas que todos enfrentamos em nossas jornadas. A narrativa visual se concentrará em capturar a expressão de Esaú,
O guerreiro exausto retornando da caça, a súbita e avassaladora sensação de vazio físico, a contemplação do prato fumegante que Jacó, astuto e observador, lhe oferece. O contraste entre a força física de Esaú e sua aparente fraqueza diante da fome será um dos pilares visuais. A câmera irá explorar os detalhes. O suor na testa de Esaú, a textura rústica da tigela, o vapor acendendo, os olhos de Jacó, calculistas e pacientes. A ambientação será crucial para transmitir a rusticidade da vida na época, a precariedade da existência e a importância vital da comida como sustento e, neste caso específico, como moeda de troca para algo ainda mais valioso, o direito de primogenitura. Através dessa imersão sensorial, buscamos criar uma conexão empática com o personagem, permitindo que o público se coloque em seu lugar e talvez compreenda, mesmo que não aprove, a magnitude da tentação que ele enfrentou. A história de Esaú é um espelho, refletindo nossas próprias batalhas entre o desejo imediato e a recompensa futura, entre a satisfação efêmera e o legado duradouro. A essência deste projeto reside em desconstruir a narrativa tradicional para revelar a fragilidade humana subjacente a figuras bíblicas, que muitas vezes são apresentadas como monolíticas ou inquestionáveis. Esaú, o homem que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, é um estudo de caso fascinante sobre a influência avassaladora das necessidades imediatas sobre o julgamento e a capacidade de planejamento a longo prazo. O que este vídeo se propõe a fazer é dissecar esse momento crucial, examinando as circunstâncias que o levaram a essa decisão drástica e as ramificações que se estenderam por gerações. Não se trata apenas de um conto moral sobre a importância de valorizar o que se tem, mas de uma exploração profunda da psicologia da impulsividade e do custo das escolhas feitas sob pressão extrema, especialmente quando a fome, em sua forma mais visceral e desorientadora, domina os sentidos. O que estamos apresentando é uma reimaginação cinematográfica detalhada do episódio bíblico da troca do direito de primogenitura de Esaú por um prato de ensopado de lentilhas, conforme narrado no livro de Gênesis. Este vídeo não é um simples documentário histórico ou uma pregação religiosa, mas sim uma dramatização focada na exploração psicológica e humana dos personagens envolvidos. O foco principal recai sobre Esaú, o primogênito de Isaque e Rebeca, retratado como um caçador habilidoso e forte, mas impulsivo e propenso a ceder a desejos imediatos. O evento central é a troca de seu direito de primogenitura, um status que conferia honras, responsabilidades e uma parte maior da herança paterna, por um simples prato de lentilhas preparado por seu irmão Jacó. Esta permuta, aparentemente desproporcional e irracional, é o ponto de partida para uma análise aprofundada das motivações, das consequências e da dinâmica familiar que moldaram o destino de ambos os irmãos e de seus descendentes. Exploraremos a narrativa de uma perspectiva que busca humanizar esses personagens bíblicos, mostrando suas falhas, suas tentações e a complexidade de suas emoções, afastando-se de uma visão maniqueísta e aproximando-se de uma representação mais realista e relatable da condição humana. A história de Esaú serve como um estudo de caso sobre a tomada de decisão sob estresse fisiológico e emocional, e como um único ato impulsivo pode ter repercussões duradouras, moldando não apenas a vida de um indivíduo, mas também o curso da história de famílias e, em um contexto mais amplo, de povos. O vídeo visa, portanto, apresentar um retrato vívido e envolvente desse evento,
utilizando recursos visuais e narrativos para evocar a atmosfera da época e a intensidade da experiência de Esaú, convidando o espectador a refletir sobre temas universais como desejo, sacrifício, arrependimento e a natureza das escolhas que definem quem somos. O porquê de explorarmos essa narrativa específica reside em sua profunda relevância atemporal para a compreensão da natureza humana e das dinâmicas sociais e familiares. A história de Esaú e Jacó oferece um estudo de caso poderoso sobre as consequências da impulsividade versus a perseverança e o planejamento estratégico. Esaú, o homem de força física e habilidades de caça, representa aqueles que vivem no momento presente, muitas vezes sacrificando ganhos futuros por gratificações imediatas. Sua fome, após um dia exaustivo de caça, não era apenas uma necessidade fisiológica, mas um estado de vulnerabilidade que obscureceu seu julgamento e o levou a desvalorizar um direito que, em circunstâncias normais, ele teria defendido com fervor. O direito de primogenitura, naquele contexto cultural e social, significava mais do que riqueza material. Representava honra, liderança e a continuidade da linhagem familiar. A troca por um prato de lentilhas, um alimento básico e de fácil preparo, evidencia a desproporção e a miopia de sua decisão. Este episódio bíblico é um espelho para as nossas próprias vidas, onde somos frequentemente confrontados com escolhas que exigem a renúncia de um prazer imediato em prol de um benefício futuro, seja na saúde, nas finanças, na carreira ou nos relacionamentos. A história de Esaú nos força a questionar nossos próprios valores e a maneira como lidamos com a tentação e a gratificação adiada. Por que ele agiu assim? A resposta está na complexidade da condição humana, na influência avassaladora das necessidades básicas e na fragilidade da vontade diante de um desejo intenso. A narrativa visa desmistificar a figura de Esaú, mostrando que suas ações, embora extremas, brotam de uma vulnerabilidade humana que todos compartilhamos. Ao compreendermos o porquê por trás de sua decisão, podemos extrair lições valiosas sobre autodisciplina, a importância de uma visão de longo prazo e o verdadeiro significado de priorizar o que é essencial para o nosso bem-estar e legado. Além disso, a rivalidade entre Esaú e Jacó, que se intensifica após essa troca, ilustra como conflitos familiares podem ser perpetuados por ressentimentos e injustiças percebidas, fornecendo insights sobre a dinâmica de poder e a busca por reconhecimento dentro do núcleo familiar. A importância de explorar esta história reside, portanto, em sua capacidade de oferecer reflexões universais sobre as escolhas que fazemos, as consequências que elas acarretam e a maneira como lidamos com nossas próprias fraquezas e as dos outros, tornando-a um estudo de caso fascinante sobre a tomada de decisão e o desenvolvimento do caráter. Onde esta história se desenrola é em um cenário árido e desafiador, que espelha a dureza da vida e a luta pela sobrevivência na antiguidade. Estamos em Canaã, uma terra muitas vezes marcada pela seca e pela escassez, onde o trabalho árduo e a perspicácia eram essenciais para a subsistência. O local específico da troca é um campo aberto, próximo ao retorno de Esaú de sua caçada. Este ambiente não é meramente um pano de fundo, mas um elemento ativo na narrativa, intensificando a sensação de exaustão de Esaú e a urgência de sua necessidade por alimento. A paisagem desolada, o sol escaldante e a poeira levantada pelos pés do caçador contribuem para a atmosfera de privação e para a magnitude da tentação representada pelo ensopado de lentilhas. A escolha desse cenário é intencional. Ele serve para sublinhar a precariedade da vida e a importância vital da comida em um ambiente onde a caça podia ser infrutífera.
A força de Esaú como caçador é precisamente o que o torna mais vulnerável quando o resultado de seus esforços não se materializa. Ele retorna faminto, não por falta de tentativa ou habilidade, mas talvez por azar ou pela dificuldade inerente à atividade. O fato de Jacó estar preparando o ensopado em um local de fácil acesso, talvez perto de sua morada ou de uma rota comum de retorno, aumenta a dramaticidade da oportunidade que se apresenta. A simplicidade do local contrasta com a magnitude do que está sendo negociado, o direito de primogenitura. Este contraste é crucial para destacar a irracionalidade da troca sob a ótica de um planejamento de longo prazo, mas também para enfatizar a força irresistível do desejo imediato, quando o corpo e a mente estão sob extremo estresse. A terra em si, com sua aridez e desafios, reflete a luta pela existência que moldou as mentalidades e as prioridades das pessoas daquela época, onde a satisfação de necessidades básicas podia, em momentos de desespero, ofuscar até mesmo os direitos e as tradições mais sagradas. O local específico da troca, um campo, sugere um encontro casual, mas com consequências profundas, reforçando a ideia de que momentos decisivos podem ocorrer nos lugares mais inesperados e em circunstâncias aparentemente banais, mas que, em retrospecto, se tornam marcos na história pessoal e familiar. Quando este evento crucial ocorre, é fundamental para a compreensão de suas motivações e consequências. A história se passa em um período da antiguidade, durante a vida de Jacó e Esaú, filhos de Isaque e Rebeca, e netos de Abraão. Especificamente, o episódio da troca do direito de primogenitura ocorre após Esaú retornar de uma caçada. O momento é de extrema necessidade física para Esaú. Ele está exausto, faminto e possivelmente desanimado pela falta de sucesso em sua empreitada de caça. Esse estado de vulnerabilidade fisiológica e emocional é o catalisador para sua decisão impulsiva. A fome, em sua forma mais aguda, pode afetar o raciocínio, diminuir a capacidade de avaliar riscos e recompensas a longo prazo e aumentar a propensão a buscar alívio imediato. A relevância do timing é acentuada pelo contraste com Jacó. Enquanto Esaú está fisicamente debilitado e focado em satisfazer sua necessidade imediata, Jacó está em uma posição de vantagem, tendo preparado o ensopado de lentilhas. Ele não está em uma situação de necessidade premente, pelo contrário, ele está em uma posição de controle e observação, percebendo a vulnerabilidade de seu irmão e capitalizando sobre ela. O momento em que Esaú se depara com o ensopado é crítico. Ele não tem tempo para ponderar, para consultar sua família ou para considerar as implicações futuras de sua escolha. A decisão precisa ser tomada no calor do momento, impulsionada pela fome que o consome. Essa temporalidade também se estende às ramificações futuras. A troca realizada naquele momento específico desencadeia uma cadeia de eventos que moldam o destino de Jacó, que eventualmente recebe a bênção de primogenitura de Isaque e de Esaú, que passa a nutrir um profundo ressentimento. As gerações subsequentes de suas famílias, os israelitas e os edomitas, respectivamente, carregariam o legado dessa rivalidade ancestral. Portanto, o quando não se refere apenas a um ponto específico no tempo, mas também ao período histórico e cultural em que esses eventos ocorreram, um tempo em que a transmissão de direitos e status hereditários era de suma importância e estava intrinsecamente ligada à estrutura social e à identidade familiar. A urgência do momento, a exaustão de Esaú e a estratégia de Jacó convergem para criar um cenário onde uma decisão aparentemente pequena tem um impacto de longo alcance, sublinhando a ideia de que os momentos de maior vulnerabilidade podem ser os mais perigosos para a tomada de decisões importantes,
e que o tempo e as circunstâncias podem ser ferramentas poderosas nas mãos de quem sabe observá-los e capitalizar sobre eles. O quem está envolvido nesta narrativa abrange os personagens centrais da história familiar de Isaque e Rebeca, com um foco particular em Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, é retratado como um homem de força física, um caçador habilidoso e experiente, acostumado à vida ao ar livre e aos perigos da caça. Ele é descrito como alguém que valoriza o presente e as gratificações imediatas, e cuja impulsividade o torna suscetível a decisões precipitadas, especialmente quando confrontado com necessidades básicas intensas. Ele é o principal protagonista da tragédia da perda de seu direito de primogenitura, e sua figura representa a fragilidade humana diante da tentação e da exaustão. Jacó, seu irmão gêmeo, é o antagonista direto de Esaú neste episódio, embora a narrativa busque explorar as complexidades de sua personagem também. Jacó é apresentado como mais astuto, calculista e com uma visão de longo prazo. Ele percebe a vulnerabilidade de Esaú e age de forma estratégica para obter o direito de primogenitura, demonstrando paciência e sagacidade. Sua ação, embora moralmente questionável para muitos, é vista em um contexto de aspiração a um destino que, em sua visão, lhe era destinado, e que ele acredita que Esaú não valoriza adequadamente. Sua participação é crucial para a execução da permuta, e ele é o beneficiário direto da decisão de Esaú. Outras figuras importantes, embora menos centrais no momento da troca em si, incluem Isaque, o pai de Esaú e Jacó, e Rebeca, a mãe. Isaque, já idoso e com a visão enfraquecida, é a figura de autoridade cuja bênção de primogenitura será posteriormente enganosamente obtida por Jacó, um evento diretamente influenciado pela troca inicial. Rebeca, que demonstra ter um favoritismo por Jacó e desempenha um papel ativo em planejar a obtenção da bênção, é uma personagem complexa, cujas ações também contribuem para a dinâmica familiar e para as consequências da permuta. Além dos envolvidos diretamente na família, a narrativa também considera o impacto mais amplo sobre seus descendentes. Esaú, após perder seu direito de primogenitura e, mais tarde, a bênção de Isaque, se torna o patriarca dos Edomitas, um povo com quem os israelitas, descendentes de Jacó, teriam uma relação frequentemente tensa e conflituosa ao longo da história. A identidade de Esaú muda após essa perda. Ele passa de um homem de posses e futuro promissor a alguém ressentido e marginalizado dentro de sua própria família, marcando sua identidade não apenas por suas ações, mas também pela forma como foi percebido e tratado. A história, portanto, é sobre a dinâmica entre esses irmãos, as influências parentais e as repercussões de suas escolhas para seus respectivos povos. O quem se estende para além do momento imediato, abrangendo o legado e as identidades que foram forjadas a partir deste evento singular. O como a troca do direito de primogenitura por Esaú se concretiza é um processo que envolve a interseção de necessidade extrema, oportunidade e astúcia. A metodologia por trás desta permuta é, em sua essência, uma negociação realizada sob coação fisiológica. Esaú retorna da caçada, exausto e faminto, sentindo uma necessidade física avassaladora que obscurece seu julgamento e sua capacidade de pensar racionalmente sobre as implicações de longo prazo. Ele vê Jacó preparando um ensopado de lentilhas, um alimento nutritivo e reconfortante, e a visão e o aroma do prato se tornam insuportáveis para seu estado de privação. É neste momento de máxima vulnerabilidade que Jacó, percebendo a situação de seu irmão, propõe o acordo. O como da proposta de Jacó é direto e estratégico. Ele oferece o ensopado em troca do direito de primogenitura de Esaú. A oferta é explícita e quantificável. Um prato de comida por um status ancestral.
Esaú, dominado pela fome e pela urgência de satisfazer sua necessidade imediata, aceita a proposta sem hesitação. Sua resposta: eis que eu estou para morrer, para que me serve o direito de primogenitura? Encapsula a mentalidade do momento, onde a sobrevivência imediata eclipsa qualquer outro valor. A formalização da troca, embora não detalhada, em termos de rituais complexos naquele instante, é estabelecida através do consentimento verbal de Esaú. Jacó, agindo com a mesma astúcia que o levou a propor o acordo, exige que Esaú o confirme com um juramento, selando o pacto. O processo é, portanto, uma transação realizada em um campo, sob condições adversas, onde a necessidade de um e a sagacidade do outro levam a um acordo que será eternamente lembrado. O como da execução envolve a preparação do alimento por Jacó, a abordagem de Esaú em busca de sustento, a proposta direta de Jacó e a aceitação impulsiva de Esaú, culminando no juramento que sela a permuta. Este método, embora desprovido de formalidades legais ou morais robustas, foi suficiente para transferir um direito tão significativo naquele contexto, demonstrando a força das circunstâncias e da vontade individual na moldagem do destino. A narrativa visual se concentrará em mostrar essa sequência de eventos de forma clara, desde a chegada de Esaú até o momento em que ele consome o ensopado, destacando a intensidade de sua fome e a sutileza da estratégia de Jacó, pintando um quadro vívido de como essa troca historicamente significativa se desenrolou em detalhes cruciais. O quanto está envolvido neste episódio bíblico pode ser analisado sob diversas perspectivas, incluindo o valor do direito de primogenitura, o esforço para preparar o ensopado e o custo emocional e relacional da troca. Do ponto de vista material, o direito de primogenitura era significativamente valioso. Ele implicava em uma porção dobrada da herança paterna, a liderança da família após a morte do pai e a transmissão de responsabilidades espirituais e sociais. Em termos econômicos, isso representava uma riqueza substancial e um status social elevado. O ensopado de lentilhas, por outro lado, era um alimento básico, relativamente barato e fácil de preparar. O custo dos ingredientes, como lentilhas, água, talvez temperos e um pouco de gordura, seria mínimo em comparação com o valor do que foi cedido. O esforço empreendido por Jacó para preparar o ensopado também é um fator. Embora não seja um prato elaborado, requer tempo e energia para coletar os ingredientes, prepará-los e cozinhá-los. No entanto, este esforço é consideravelmente menor do que o esforço necessário para uma caçada bem-sucedida que poderia sustentar Esaú e sua família por um período mais longo. A desproporção entre o custo do ensopado e o valor do direito de primogenitura é gritante, ressaltando a natureza impulsiva e irracional da decisão de Esaú. O custo mais significativo, no entanto, é intangível e de longo prazo. A troca representa um custo emocional imenso para Esaú, que carrega o peso do arrependimento e do ressentimento por anos. Este ressentimento se manifesta em sua relação com Jacó, levando a conflitos e a uma amargura que afeta sua própria identidade e seu lugar na família. O custo relacional é igualmente alto, pois a confiança e o afeto entre os irmãos são permanentemente abalados. A decisão de Esaú também tem um impacto no plano divino ou no destino familiar, como interpretado pelas Escrituras, onde Jacó é escolhido para continuar a linhagem que levará à formação do povo de Israel. Em termos de esforço humano envolvido, podemos considerar o dia de caça infrutífero de Esaú, que o levou à exaustão, e o tempo e a atenção de Jacó em observar, planejar e executar sua estratégia. O quanto se manifesta na magnitude da perda para Esaú, na simplicidade da recompensa imediata e na
Complexidade das consequências que se desdobram ao longo do tempo. A história nos ensina que o valor das coisas nem sempre é medido em termos monetários ou de esforço imediato, mas sim em seu impacto a longo prazo em nossas vidas, relacionamentos e destino. A escala da troca, portanto, é imensa em termos de consequências, mesmo que o valor material imediato fosse desproporcional. A magnitude da decisão de Esaú em sacrificar seu futuro por uma necessidade presente é o cerne do quanto desta narrativa. O como a permuta se materializou para além da necessidade imediata de Esaú e da sagacidade de Jacó revela um aspecto crucial: a natureza do juramento e a transferência de um direito ancestral. A exigência de Jacó para que Esaú confirmasse sua renúncia com um juramento não era meramente um formalismo, mas um ato de concretização legal e espiritual dentro do contexto da época. Juramentos eram vistos como sagrados, invocando a divindade como testemunha e garantidor do acordo. Ao proferir o juramento, Esaú não estava apenas cedendo um privilégio. Ele estava, de fato, endossando a transferência de sua herança à vista de forças maiores, imbuindo o ato com uma gravidade que transcendia a simples troca de bens. A forma como esse juramento era proferido e reconhecido pode ter envolvido um ritual simples, mas significativo, talvez com a presença de testemunhas ou um ato simbólico que marcasse a posse de Jacó sobre o direito que antes pertencia a Esaú. É importante notar que, em muitas culturas antigas, a palavra falada, especialmente quando sancionada por um juramento, possuía um poder quase tangível, capaz de selar pactos e alterar destinos. Portanto, o como envolveu a ativação de um mecanismo social e religioso para validar uma transação que, de outra forma, poderia ser vista como instável ou facilmente revogável. A conversão de um direito abstrato em algo concreto e juramentado foi a chave para a eficácia da estratégia de Jacó. Ademais, a própria preparação do ensopado de lentilhas, embora simples, era uma demonstração de habilidade e de conhecimento dos recursos disponíveis. Jacó, ao invés de sair para caçar como Esaú, dedicou-se a uma atividade mais controlada e previsível: a culinária. Ele utilizou ingredientes básicos, mas os transformou em um prato apetitoso que se tornou o instrumento de sua ascensão. Essa demonstração de provisão e de capacidade de transformar recursos limitados em sustento é, em si, uma qualidade associada à liderança e à gestão, atributos inerentes ao primogênito. Assim, o como da permuta engloba não apenas a negociação, mas também a demonstração prática de competências que justificavam, aos olhos de Jacó e posteriormente de sua mãe, a transferência de um status tão importante. A transição para o perdão e a reconciliação, ou a ausência dela após esse evento, adiciona outra camada ao como a história se desenrola. A forma como Esaú lidou com a perda e posteriormente com a traição mais elaborada de Jacó para obter a bênção de Isaque revela um padrão de reação emocional. Inicialmente, ele demonstra uma fúria e um desespero compreensíveis, expressando sua dor e seu sentimento de injustiça. No entanto, o que se segue é uma complexa dança de emoções, onde o ressentimento se mistura com uma aparente resignação e, eventualmente, um desejo de coexistência. O como Esaú lida com a notícia de que Jacó havia enganado Isaque para obter a bênção de primogenitura é particularmente revelador. Sua reação inicial é de profunda angústia e indignação. Ele clama com uma voz elevada e amargurada, questionando se não havia outra bênção reservada para ele. Há um momento em que ele parece à beira de confrontar Jacó violentamente. Contudo, a narrativa bíblica descreve que, com o tempo, e após um encontro posterior com Jacó, onde presentes e demonstrações de submissão são oferecidos, Esaú parece aceitar a nova realidade. Essa aceitação, no entanto, não apaga completamente a mágoa.
A forma como ele lida com isso pode ser interpretada como uma estratégia de sobrevivência, uma maneira de manter alguma relação com seu irmão e pai, em vez de se alienar completamente. É crucial notar que a reconciliação, ou o que se assemelha a ela, é unilateral em sua iniciativa. Jacó, por meio de presentes e demonstrações de respeito, busca mitigar a raiva de Esaú. Esaú, por sua vez, parece relutar em aceitar os presentes, mas eventualmente os recebe. Essa interação demonstra a complexidade das relações familiares, onde o perdão pode ser um processo longo e tortuoso, marcado por momentos de tensão e por uma coexistência forçada pela necessidade e pelo parentesco. A forma como Esaú finalmente se afasta e estabelece seu próprio domínio em Edom sugere uma busca por autonomia e por um destino separado, livre da sombra de seu irmão. A maneira como a narrativa bíblica apresenta esse desenrolar, com Esaú eventualmente se movendo para o território de Seir e estabelecendo sua própria linhagem, pode ser vista como como a história se resolve em termos de geografia e formação de povos. Ele não busca mais o que foi tirado dele, mas forja seu próprio caminho. Essa separação física é, em certo sentido, uma forma de gerenciar o conflito e evitar confrontos constantes. O como ele encontra seu lugar no mundo, embora marcado pela perda inicial, demonstra uma capacidade de adaptação e de reconstrução de sua identidade. A forma como Esaú é descrito como um homem de posses, com gado e rebanhos, sugere que ele não era um indivíduo sem recursos ou sem capacidade de prosperar em seu próprio direito, o que torna a troca inicial ainda mais surpreendente em sua impulsividade. Essa dualidade, a perda do status de primogênito, mas a preservação de uma capacidade de prosperar, adiciona uma camada de complexidade à sua personagem e ao desenrolar dos acontecimentos. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que o episódio de Esaú transcende a mera narrativa bíblica, desdobrando-se como um complexo estudo sobre a condição humana e a intrincada teia de escolhas, consequências e legados. A força avassaladora do momento presente, a maneira como as circunstâncias moldam nossas percepções de valor, e a profunda influência de nossas vulnerabilidades fisiológicas e emocionais na tomada de decisões críticas são fios que se entrelaçam de forma inegável. A compreensão das motivações por trás de um ato que, à primeira vista, parece desproporcional, revela as profundezas da psicologia humana quando confrontada com a necessidade imperiosa e a tentação irresistível. Ao observarmos a dinâmica familiar e as estratégias empregadas, percebemos como a astúcia e a visão de longo prazo, embora questionáveis em sua execução, contrastam com a impulsividade e a miopia do momento. Essa dualidade, longe de ser um simples conto de bem contra mal, expõe as complexidades das relações interpessoais e a forma como as aspirações individuais podem colidir, gerando ondas de ressentimento e redefinições de identidade. A paisagem, o tempo e os rituais implícitos nos acordos da antiguidade não são meros cenários, mas elementos ativos que amplificam a dramaticidade e a significância de cada interação, moldando o curso dos eventos de maneiras que ressoam através das gerações. A convergência dessas observações nos convida a uma contemplação mais profunda sobre a natureza das prioridades e o verdadeiro custo de nossas concessões. À medida que nos aproximamos da conclusão desta exploração, fica claro que as lições extraídas deste episódio ancestral oferecem um espelho para nossas próprias existências, convidando-nos a examinar as escolhas que fazemos quando confrontados com a escassez, a tentação e a promessa de um futuro incerto. A história de Esaú, em sua crueza e humanidade, serve como um farol,
iluminando os caminhos tortuosos da tomada de decisão e as eternas repercussões que moldam não apenas o indivíduo, mas também o tecido social e as narrativas que carregamos. A forma como as ações de um homem, em um momento de extrema vulnerabilidade, podem redefinir não apenas seu próprio destino, mas também o de seus descendentes, é um testemunho do poder intrínseco da escolha e da responsabilidade que ela acarreta. A saga de Esaú e seu direito de primogenitura, nascida da fome e selada por um juramento impulsivo, transcende a mera narrativa bíblica para se firmar como um espelho atemporal da condição humana. Ao desvendarmos as camadas desse evento seminal, somos confrontados com a força avassaladora das necessidades imediatas e a fragilidade da vontade quando o corpo e a mente sucumbem à privação. A terra árida, o sol implacável e a visão tentadora do ensopado de lentilhas não são meros elementos de cenário, mas catalisadores que amplificam a vulnerabilidade de Esaú, transformando um caçador robusto em um homem cedendo à tentação mais primordial. A astúcia de Jacó, por outro lado, emerge não apenas como uma estratégia de ganho pessoal, mas como um reflexo da capacidade de observar, antecipar e capitalizar sobre as fraquezas alheias, um traço que, embora moralmente ambíguo, é inegavelmente humano em sua manifestação. O valor intrínseco do direito de primogenitura, outrora um pilar de honra, status e legado, foi reduzido a um mero preço simbólico em troca de uma satisfação efêmera. Esta permuta desproporcional serve como uma poderosa alegoria para as nossas próprias vidas, onde frequentemente trocamos recompensas futuras e duradouras por gratificações instantâneas, desvalorizando o que é essencial em prol do que é apenas urgente. A história nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do desejo, a importância da autodisciplina e a sabedoria de discernir entre o efêmero e o eterno. A dor e o ressentimento que Esaú carrega consigo, as consequências que se desdobram em sua relação com Jacó e em sua própria identidade, são um lembrete pungente de que as escolhas feitas em momentos de fraqueza podem ecoar, através de gerações, moldando não apenas o destino individual, mas também o legado familiar e, em um contexto mais amplo, o curso da história. A forma como Esaú, após a perda, busca seu próprio caminho em Edom, demonstra uma resiliência inerente, uma tentativa de reconstruir sua identidade e seu futuro, mesmo que marcado pela sombra de uma decisão impensada. A verdadeira prática começa agora, na aplicação dessas lições à nossa própria jornada, que possamos cultivar a sabedoria para reconhecer e resistir às tentações que obscurecem nosso julgamento, para valorizar o que é genuinamente significativo em nossas vidas e para honrar os legados que nos foram confiados. A história de Esaú não é um julgamento, mas um convite à autoconsciência e à ação deliberada. Que a memória de sua troca impulsiva nos inspire a tomar decisões mais ponderadas, a cultivar a paciência e a compreender o verdadeiro peso e o valor das escolhas que moldam quem somos e quem nos tornaremos. Pois, afinal, somos todos, em algum momento, Esaú, confrontados com a fome, a tentação e a necessidade de escolher o que realmente importa.